Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Gostaria de compartilhar com vocês, neste dia, uma breve meditação no Salmo de número 90, uma palavra de Deus que vem nos falar sobre a brevidade da vida e a eternidade de Deus. É interessante que, frente ao momento que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, todos viram-se diante de uma questão, a questão da fragilidade da vida humana. Agora a interrogação que fica em nossas mentes é: será que todos percebem essa fragilidade? E percebendo-a, qual a causa dela? É justamente essas respostas que o Salmo vem nos trazer. Farei a leitura deste Salmo para depois prosseguirmos nesta meditação. Assim nos diz a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, e a tua cólera segundo o temor do que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este salmo é de autoria de Moisés. E provavelmente Moisés tenha escrito este salmo, já próximo à sua morte. Segundo Calvino, o reformador, o contexto em que este salmo é escrito é justamente ao término da jornada de 40 anos do povo hebreu pelo deserto, após terem murmurado contra Deus. Moisés, então, ao ver o cansaço do povo, o desgaste do povo, ele clama a Deus para que Deus, por mais uma vez, tratasse o seu povo de forma misericordiosa e mansa, segundo o número de anos ao longo dos quais ele os havia afligido. Moisés, então, aqui está clamando a Deus a sua misericórdia, a sua compaixão, frente ao tempo de tribulação que eles passaram ali pelo deserto. E é interessante que logo no início Moisés declara que Deus é eterno, mas não somente isso, Moisés declara que Deus ao longo da história tem cuidado do seu povo, tem sido refúgio do seu povo de geração em geração. Isso fica bem claro nos versos de número 1 e 2, onde ele diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. E que, na continuidade, em contraste com a eternidade de Deus, Moisés relata que o homem possui uma condição de vida breve, de forma que o homem veio do pó e que ao pó o homem voltará. Isso ele relata no verso de número 3, Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Em outras palavras, Moisés está dizendo, Deus é eterno, mas o homem que veio do pó, em breve, voltará ao pó novamente. De maneira que a medida de tempo do homem é temporal,
e a medida de tempo de Deus é atemporal. No verso de número 4, Moisés diz isso, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Sendo que, mesmo que se nós vivêssemos 1000 anos, isso para Deus seriam apenas algumas horas. E é interessante que Moisés, ainda com o intuito de demonstrar essa fragilidade e brevidade da vida, a qual ele compara o homem com Deus. O homem é comparado a uma erva do campo que, uma vez semeada, ela cresce, ela floresce, ela seca e ela é cortada, ela é jogada fora. E então, rapidamente, ela desaparece. E Moisés sabia que essa era uma figura bem peculiar do povo hebreu, porque na região da Palestina, muitas ervas, elas crescem rapidamente, mas rapidamente também elas morrem, elas voltam ao pó. E é justamente essa comparação que ele faz nos versos de número 4 e 5. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Moisés, então, após relatar sobre a eternidade de Deus e a fragilidade humana, Moisés descreve o que nos levou a essa realidade, pois na verdade nós temos que pensar que antes da queda do homem, o homem compartilhava dessa eternidade de Deus. Antes da queda do homem, o homem desfrutaria de forma livre dessa eternidade que Deus desfruta. Mas Moisés então começará a nos mostrar que essa brevidade tem uma causa. E isso ele começa a fazer a partir do verso de número 7, onde ele relata que essa realidade da brevidade humana dá-se pelo fato do pecado do homem ter entrado na história e da justiça e a ira divina terem se cumprido. Isso ele fará a partir do verso 7 até o verso de número 11. Veja a causa da brevidade da vida do homem. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? É interessante que fica claro por meio desse texto, de 7 a 11, que a morte não é a consequência do viver, mas é uma consequência do pecado na humanidade. Em outras palavras, nós não morremos simplesmente porque nascemos, porque o homem, na verdade, ele foi criado por Deus para viver por toda a eternidade. A morte, ela é uma consequência do pecado, da desobediência do homem a Deus. Os pecados da humanidade estão diante de Deus, e é por conta desse pecado que Deus puniu o homem com a morte eterna, com essa vida breve aqui neste mundo. E é muito clara a visão que Moisés tem acerca do pecado da humanidade. Ele diz que os pecados da humanidade estão diante de Deus e que aquilo que nós mais escondemos, que são os segredos, eles estão despidos às claras diante de Deus. Verso de número 8, ele diz: diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus conhece as nossas iniquidades, e por mais que o homem tente esconder de Deus segredos, o texto nos fala que estes segredos, esses pecados ocultos, estão diante do rosto de Deus. C.S. Lewis, ao comentar esse versículo, ele afirma que um dia o rosto de Deus, que é o temor ou deleite do universo, tem de ser voltado a cada um de nós, ou concedendo glória inexprimível, ou impondo vergonha que nunca poderá ser curada
ou disfarçada. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus sabe que o homem é pecador, e Deus sabe que o homem não pode jamais esconder os seus pecados. Aquilo que nós achamos que está mais oculto está diante dos olhos, diante da face do Pai. Então, diante desse quadro arrasador da consequência do pecado sobre a vida do homem, o que nós podemos fazer? Já que a nossa vida se tornou breve por conta da ira de Deus, por conta da justiça de Deus, por causa da desobediência do homem, o que nos resta fazer diante dessa fragilidade da vida? É exatamente isso que Moisés, nos versos de número 12 a 17, deixa claro, porque a partir desse momento Moisés relata que nós devemos clamar a Deus por 4 questões: diante da fragilidade da vida, diante do pecado, diante da ira de Deus, diante da justiça de Deus. Nós somos desafiados a clamarmos a Deus em 4 momentos. E o primeiro, Moisés destaca no verso de número 12, onde ele diz que nós devemos clamar a Deus por um coração sensato, de forma que aceitemos a fragilidade da vida. É exatamente o que ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Esse é o primeiro pedido que Moisés faz para Deus: Senhor, me dê a conhecer a fragilidade da vida, que eu possa entender essa brevidade e que eu possa conseguir contar os meus anos como expressão de consciência de quem eu sou. É muito notória a situação, porque Calvino relata que o homem é capaz de fazer cálculos astronômicos, cálculos complexos. O homem é capaz de medir a distância entre a Terra e o Sol, entre a Terra e a Lua. O homem é capaz de lidar muito bem com os números. Porém, o homem não é capaz de lidar com 70 ou 80 anos da sua vida. Ou seja, é como se o homem fosse incapaz de admitir que a vida dele é breve. E então Moisés, com esse pedido, ele nos ensina que nós devemos clamar a Deus por sabedoria, para que essa sabedoria nos traga a compreensão do quão breve é a vida e da necessidade que nós temos de Deus. É isso mesmo. O que Moisés está pedindo a Deus aqui é: me dê a consciência de que minha vida é breve, de que eu viva 70, no máximo 80 anos, e que a minha única saída, que o meu único socorro é confiar no Senhor. Por isso Moisés pede sabedoria para Deus, para ter essa consciência da brevidade e da fragilidade. Ainda nesse sentido, Calvino afirma que somente crentes genuínos têm a consciência da vida transitória aqui e a eternidade, e que, portanto, esses crentes são capazes de viverem aqui para cumprirem os seus propósitos, os propósitos de Deus para as suas vidas, sabendo que a eternidade os aguarda. Em outras palavras, diante desse pedido que Moisés está falando, Deus nos convida a termos a consciência de que estamos aqui por passagem, e de que a nossa vida é breve, e de que a nossa vida é passageira, e de que, enquanto aqui estivermos, nós somos convidados a vivermos para o Senhor. E diante disso, nós temos em contrapartida a promessa da vida eterna. Mas na continuidade, Moisés nos remete a um segundo clamor que ele faz para Deus. E é exatamente no verso de número 13, aonde esse clamor que é dirigido a Deus é um clamor rogando pela compaixão de Deus, pois o mesmo Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que continua a cuidar dessas coisas. Veja o verso 13. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Temos que pensar como Moisés estava pensando aqui. Moisés enxerga Deus como sendo Deus eterno, como sendo um Deus de compaixão, como sendo um Deus que cuida da sua criação. Mas Moisés também enxerga a brevidade da vida. Moisés enxerga a fragilidade da vida. Mas Moisés também sabe
que essa fragilidade, essa brevidade, ela é consequência do pecado. Ela é consequência da ira de Deus, da justiça de Deus. E então Moisés, após pedir que Deus lhe conceda a sabedoria para ter essa consciência de que sua vida é breve, Moisés clama para Deus: agora, eu sei que eu vou viver pouco aqui, mas eu quero clamar pela tua misericórdia. Eu quero clamar pelo teu amor, pela tua compaixão sobre a minha vida. Porque o Senhor me criou e o Senhor continua a cuidar de mim. Deus é um Deus de compaixão, Deus é um Deus de misericórdia. E quando nós estamos diante da fragilidade da vida, Moisés nos ensina a clamar a Deus: tem compaixão, meu Deus, daquele a quem o Senhor criou. Mas na continuidade do verso 14 a 16, Moisés faz um terceiro clamor a Deus. Moisés clama a Deus, aqui em meio da misericórdia de Deus, e que por meio dela, Deus permita que tenhamos também dias em que possamos festejar e esqueçamos os momentos difíceis e amargos que nós passamos aqui. A partir do verso de número 14, Moisés diz o seguinte: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Com este clamor, Moisés, diante da fragilidade da vida, ele faz mais um pedido para Deus. Deus, que com a tua misericórdia, o Senhor nos permita vivermos tempos agradáveis aqui neste mundo, por mais breve que seja, que possamos desfrutar das bênçãos do Senhor sobre nós. É o que o salmista realmente nos fala, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é fruto da misericórdia de Deus sobre nós, é fruto de clamarmos a Deus para que Ele nos sacie com a benignidade dEle, para que nós possamos cantar de júbilo e possamos nos alegrar, termos dias alegres. É o que Moisés fala aqui. Pede a Deus, alegra-nos. Por quanto tempo o Senhor nos tem afligido, por tantos anos, que o Senhor nos conceda alegria também. E ele ainda pede: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a sua glória. Nós estamos diante de um Deus misericordioso, um Deus que permite sim, quando nós clamamos assim, quando Moisés, que Ele nos conceda dias agradáveis. Moisés conhecia Deus e sabia que Deus, frente à sua bondade e compaixão, abençoaria o seu povo, assim como Moisés por muitas vezes presenciou a bênção de Deus sobre o seu povo. E por fim, no verso de número 17, Moisés clama a Deus, a fim de que a graça de Deus esteja sobre todos nós. É o último clamor que Moisés faz: seja sobre nós a graça do nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos, a fim de que nós sejamos alcançados pela graça do Senhor. Após entendermos o motivo da brevidade da vida, ou seja, o pecado, e após entendermos que Deus tem propósitos para a nossa vida aqui neste mundo, mesmo que tão curta seja a nossa vida frente à eternidade, Moisés nos ensina que devemos clamar que o trabalho das nossas mãos aqui neste mundo possa frutificar e abençoar vidas. Por isso ele clama a Deus aqui dizendo: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que a graça do Senhor Deus esteja sobre nós. Moisés compreende que nós estamos aqui para cumprir com os propósitos de Deus, mesmo que por um breve tempo, e que aqui, enquanto estivermos conscientes de que a eternidade nos aguarda, nós devemos clamar a Deus que nos dê disposição para trabalharmos para Ele, e que a graça dele nos acompanhe neste trabalho, e que o trabalho das nossas mãos possa frutificar, e que Deus possa confirmar as obras das nossas mãos. Frente a essas colocações de Moisés, do verso de número 1 até o verso de número 17, de forma bem breve,
nós podemos tirar algumas aplicações, alguns ensinos para as nossas vidas. E o primeiro deles é acerca da imutabilidade de Deus. Ou seja, assim como Moisés declara que Deus é eterno e que de geração em geração Deus cuida do seu povo, Deus não mudou, pois ele continua e continuará sendo eterno. Deus continuará sendo zeloso com o seu povo. Deus continua e continuará sendo justo em abominar e condenar o pecado. Deus continua e continuará sendo misericordioso e gracioso. Lembrando aqui que misericórdia é quando Deus deixa de nos dar o que merecemos, e graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Deus é imutável. Ele continua sendo gracioso, misericordioso, justo. Ele continua a cuidar do seu povo. Ele continua sendo eterno. Mas uma segunda lição que nós tiramos deste salmo para as nossas vidas é que a nossa vida é transitória, passageira. Nossa vida voa rápido. A relva murcha no calor do verão. As folhas caem e são levadas pelo vento do outono. As árvores ficam desfolhadas no inverno. Não podemos perder essa realidade de vida, e nem da nossa vista, justamente porque temos que compreender, temos que estarmos diante da realidade que a nossa vida passa muito rápido. Essa lição é uma outra lição que o Salmo nos deixa, que Moisés nos deixa aqui por meio desse estudo. Uma terceira aplicação para a nossa vida é sobre a face destruidora do pecado. O pecado feriu a ordem de Deus, levando o homem a desobedecer a Deus e atraindo sobre a sua vida, sobre si, a ira de Deus. Um Deus que é justo, um Deus que é fiel em cumprir a sua promessa de que, se o homem o desobedecesse, com certeza o homem morreria. Daí em diante, nós perdemos o direito de compartilharmos da vida eterna com Deus. É isso que Moisés compartilha conosco do verso de número 7 até o verso de número 11. Ele diz que a nossa vida é breve, justamente por conta do pecado. Ele afirma que a nossa vida é breve, justamente por conta da justiça de Deus, da ira de Deus. E nós temos que ter isso em nossa mente, que o que causou tudo isso foi o pecado. Nós não podemos tratar o pecado como sendo algo inofensivo. Nós temos que tratar o pecado como sendo algo que destruiu a eternidade do homem por conta da desobediência. Nós temos que tratar o pecado como realmente ele é, destruidor. Como pecado, como realmente ele traz as consequências irreparáveis aos olhos humanos. Nós não podemos tratar o pecado como algo inofensivo em nossas vidas, pois ele foi capaz de ceifar da vida do homem o direito à vida eterna. Mas uma outra lição que nós tiramos deste salmo é que nós devemos buscar refúgio em Deus. Pois Moisés, após clamar a Deus que dê a compreensão da brevidade da vida aqui neste mundo por conta da desobediência a ele, por conta do pecado, Moisés nos ensina que nós devemos nos voltarmos para Deus, buscando por segurança e refúgio, entendendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Faça de Deus o seu refúgio, faça de Deus a sua segurança, rogue a Deus pela sua compaixão. Aqui neste mundo nós passamos por muitas dificuldades, muitas lutas. Aqui nessa vida nós desfrutamos de forma muito rápida daquilo que Deus está nos permitindo viver aqui. Mas é difícil viver neste mundo por conta do pecado. E então nós somos desafiados, assim como Moisés, clamarmos para Deus: tem compaixão de mim, que eu possa viver debaixo da sua segurança, debaixo da sua proteção, pois Tu és o Deus que de geração em geração tem cuidado do seu povo. Mas também aqui nós entendemos uma outra aplicação para as nossas vidas, é acerca exatamente da graça e da misericórdia de Deus.
Essa graça e compaixão podem ser vistas, contempladas no túmulo vazio, pois Jesus ressuscitou. Deus teve compaixão de nós e, por meio de Jesus Cristo, compartilha conosco novamente a eternidade, sendo certo que aqui ainda passaremos por lutas, mas também desfrutaremos das bênçãos de Deus. Mas uma coisa é certa: a aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que nos está reservada no porvir. Moisés aqui está nos ensinando justamente o que ele fala e pede no verso de número 14 e 13, onde ele clama pela compaixão de Deus. E hoje nós sabemos que a compaixão de Deus chegou até nós por meio de Cristo Jesus. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, justamente porque o trono ocupado por Jesus é a resposta de Deus com relação à sua compaixão para conosco. O homem pecou sim, mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento do pecado em nossa vida e das consequências dele, a partir do momento que nós entendemos que estamos aqui de passagem, mas que há uma eternidade, e rogamos por essa compaixão de Deus, nós nos vemos diante de Jesus Cristo. Ele é a figura da compaixão de Deus, do amor de Deus por mim e do amor de Deus por você. E aquilo que nós passamos aqui passará muito rápido e não pode ser comparado com aquilo que nos está reservado por toda a eternidade. E por fim, uma última lição que nós tiramos neste salmo é que nós devemos servir a Deus aqui neste mundo. Nós estamos aqui de passagem, mas que enquanto aqui estivermos, nós devemos trabalhar para Deus, rogando para que Ele abençoe o trabalho das nossas mãos. Foi exatamente isso que Moisés fez no verso de número 17. Ele pede para que a graça de Deus esteja sobre ele e para que Deus confirme o trabalho das suas mãos. Que nós possamos também ter essa ideia de que não importa o quanto vivamos aqui, o que importa é como viveremos aqui. Que aqui, enquanto estivermos, possamos rogar a graça do Senhor sobre as nossas vidas e assim possamos colocar a mão no arado, pedindo para que Deus confirme o trabalho das nossas mãos e que tudo aquilo que fizermos possa frutificar, possa abençoar vidas. E então, em resumo, nós aprendemos a viver bem quando nós aprendemos a viver sabiamente. E aprenderemos a viver sabiamente quando nos dermos conta da brevidade e da fragilidade dos nossos dias, sabendo que os nossos dias estão contados. Falar da brevidade da vida frente à eternidade de Deus é entendermos que o pecado trouxe um grande estrago sobre a vida do homem. Mas em Cristo Jesus, nós somos alcançados pela graça de Deus, pela sua misericórdia e pela sua compaixão. E então, a morte eterna já não tem mais poder sobre nós, pois passaremos novamente a compartilhar da vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, que nesses dias em que estamos diante da fragilidade da vida, que realmente possamos pedir para Deus: dê-me a plena consciência do porquê a minha vida é breve, do porquê eu vivo tão pouco e do porquê nós somos tão frágeis. E tem compaixão, meu Deus. Me ajuda a viver aqui, mas com os olhos na eternidade. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.